Retomando o nosso curso, hoje o tema será a reengenharia. Bom, falar de reengenharia, a gente tem que começar pelo Michael Hammer, né? Que na década de 80 ele faz um trabalho, né, onde ele falava que precisava refazer tudo. Não dá para a gente automatizar o que vinha fazendo, o que vinha sendo feito, né? Bom, lembre-se que nós acabamos de estudar a indústria japonesa, modelo japonês de produção, que os tornou vitorioso e conquistando mercados no Ocidente, nunca antes vistos pelo Japão. E o Japão passou a vender automóveis pelo planeta inteiro, com com mais valor a entregar para os consumidores, né? O consumidor percebia no produto japonês uma superioridade tecnológica, uma superioridade de qualidade que eles não viam nos automóveis ocidentais. E isso provocou uma crise mundial. E o Michael Hammer, que neste momento que começa-se um processo de informatização ainda, né? Nós não tínhamos ainda, ou já tinha sido inventado o personal computer, mas nós não tínhamos o Windows ainda para abrir as janelas para nós dos computadores, né? Então, os computadores eles automatizavam, né? Só que as pessoas estavam automatizando o que elas faziam antes e esquecendo que o computador tem uma lógica diferente, né? Então, Michael Ham, muito preocupado com isso, ele falou assim, olha, vocês precisam redesenhar os processos todos, produção, de venda, de tudo, né? Nós temos que refazer em função da disposição técnica que nós temos, que é a informática. E isso já em 93, ele junto com o James Champion, né, eles lançam um livro que foi um best-seller. Duas razões. Primeiro, né, que eles estavam propondo uma reinvenção das empresas no momento que as empresas precisavam se reinventar, né? Então, coincidentemente ou não, né, ele lançou o livro no momento certo, né? E esse livro aprimorava a ideia, né, e apresentava uma metodologia para implantar-se a tal da reengenharia que ia reinventar os negócios. Olha só, ele partiu da ideia que nós não sabíamos usar a informática. Para usar direito a informática, tinha que reinventar todos os processos. No momento que as empresas estavam sabendo que elas estavam fazendo as coisas erradas e que precisariam se reinventar, né? Se tem uma coisa lógica, né? Eram duas pessoas do meio da ciência da computação pensar em algo onde a informática era o meio para se resolver os problemas. Michael Hammer, ele era professor de ciência da computação da MIT, uma das universidades mais consideradas mais, né, ao lado da Harvard, são as duas mais importantes universidades americanas, né? E o James Champ, ele era engenheiro formado pela MIT, mas sempre trabalhou no mundo da informática, né? Da Index, depois da Dell Service, né? Enfim, e esses caras viam, assim, olha, os caras, vocês estão querendo enfiar no computador o que vocês vinham fazendo sem a existência dele. Isso não vai dar certo. Tem que repensar como fazer as coisas, né? Então, não basta aplicar, você tem que refazer tudo a partir de agora. Tanto que a definição da reengenharia, né, é reinventar a empresa.
desafiando suas doutrinas, práticas e atividades existentes, para em seguida redesenhar seus recursos de maneira inovadora, em processos que integram as funções departamentais. Né? Nós precisamos integrar todas as funções e todos os departamentos, né? Desde a compra da matéria-prima até a entrega do produto final ao consumidor final, passando pela produção e o marketing para colocar esses produtos no mercado, né? Assim como nas áreas de apoio, recursos humanos, finanças, e administração propriamente dita, enfim, né? Nós precisamos redesenhar tudo e integrar essas funções. O objetivo disso era aperfeiçoar a posição competitiva das organizações que elas estavam perdendo o mercado para a indústria japonesa. E se as empresas melhoram, o valor dela para os seus acionistas aumenta, né? E elas passam a contribuir melhor para a sociedade onde estão instaladas. Aí vem as questões ligadas à reengenharia, né? Fundamental, com o objetivo de reduzir a organização ao essencial, ao fundamental. Nós precisamos parar de fazer o que a gente não deveria estar fazendo, né? Então vamos repensar a nossa empresa para ela só fazer, né, reduzir a organização ao seu essencial, aquilo que é o seu negócio, seu core business, né? E aí surge, por exemplo, empresas como a Nike que param de fazer quase todas as outras atividades e eles só fazem, né, o desenvolvimento do tênis, de matéria-primas, de produtos que vão ser incorporados, né, para desenhar novos produtos que sejam mais avançados, né, fazer marketing, que é um negócio bom deles, mas produção não. Percebe? Você reduz aquilo que você sabe fazer, aquilo que a sua empresa sabe fazer, né? Uma mudança radical seria uma renovação radical, desconsiderando as estruturas e os procedimentos de trabalho. Inventar novas maneiras de fazer o trabalho, né? A IBM, a gente pode dizer que eles fizeram isso. Eles eram uma fábrica de computadores e hoje é uma empresa que trabalha com software, né, ou sistemas integrados de trabalho. Drástica, joga fora tudo que existe atualmente na empresa, substitui por algo novo. Poxa, acabei com a empresa, né? Ou então só processos, reorienta o foco para os processos e não mais para as tarefas e os serviços, né? Então cada processo que eu tenho, né, com um conjunto de tarefas e serviços, né, eu vou reformulá-los para tentar fazer com que a nossa empresa seja mais eficiente, né, trabalhe com menor custo e tenha uma forma de oferir melhores lucros. Bom, as empresas ocidentais, né, que estavam enfrentando essa concorrência japonesa danosa para eles, estavam muito difícil a situação, né? Você começa a ver que eles tinham os processos e iam tocando, né? Desde o estoque, que eles tinham estoque intermediários, enorme, gigantesca, né? As empresas e tal, né? Mas eles não gerenciavam direito esse processo. Cada área fazia o seu, né? Quando era passava para outra área, enfim. Né? As organizações possuem vários processos fragmentados que atravessam os departamentos funcionais, como se fossem diferentes feudos, né? Então, o processo de compras ocorria, né? Ele ligava para o financeiro ia ter que pagar, né? Mas sabe, a que compra é nós, se pagar é vocês, né? Vender conosco, né? Mas o produto que vocês estão fazendo não dá para vender, e aí começa inclusive conflitos, né? Mas o produto que eu faço é o certo, né?
Percebe? O processo de produção não está integrado mais com o processo de vendas, porque houve uma mudança radical no mercado com a entrada de produtos mais eficientes que os que nós tínhamos antes, né? Então, melhorar apenas os processos não resolve, né? Você tem que focar a empresa nos seus processos e não mais nas suas áreas funcionais. Vamos fazer com que os processos fluam entre as áreas funcionais. Bom, todo processo que você vai refazer na administração começa com definir um problema, né? E são essas fases: definir, levantar a situação, analisar, benchmark, propor uma solução, implementar, acompanhar os resultados. É disso que nós vamos falar agora. Seriam as 7 fases da reengenharia. Estamos na primeira delas, definir o problema. Você só vai resolver alguma coisa se você sentir que aquilo é problema para você, né? Nas empresas a mesma coisa, né? Nós precisamos definir a necessidade do cliente e os objetivos, né, do processo-alvo da engenharia, né? E normalmente nós estamos com um custo de produção mais alto, principalmente naquela época, né? Os nossos processos são mais demorados que os japoneses. Eles conseguem entregar produtos com uma velocidade incrível, né? E nós produzimos mais defeitos do que eles produzem, né? Porque eles trabalharam a extinção dos defeitos. Claro, extinguindo como? Matando o defeito? Não. Você tem que ver a causa. Lembram? Né? Os japoneses viam a causa do defeito, ficar estudando para resolver a causa. Resolveu a causa, você não vai ter mais aquele defeito, pode ter outro, né? E a indústria ocidental estava acostumada, ela produzia, né? Tá lá o lote pronto, eles pegam uma amostra, testam a amostra, está aprovado, vai embora, né? Mas está aprovado, mas não é um lote perfeito. Ele talvez até foi aprovado com a possibilidade de rejeição. Mas foi aprovado, está dentro do padrão que eles queriam de qualidade e entregaram o produto, né? Já no Japão não andava, não chegava lá produto pronto, não andava ali na matéria-prima, eles paravam, não pode sair daqui com defeito. Né? Por quê? Porque quando rejeita o lote, você está rejeitando toda uma cadeia de produção, custo de armazenagem, custo de produção, mão de obra, tudo, né, matéria-prima jogado fora, num lote que foi considerado com defeito ou refugado. Bom, você deparou com um problema, uma situação problema, agora você precisa fazer um levantamento criterioso de tudo que implica nesse problema, né? Mensurar, mapear a situação, enfim, né? E um método seria esse, né? O processo atual, como é? Quanto custa, quanto tempo gasta e o que consegue produzir, né? As informações que eu tenho também estão adequadas, né? E aí você passa a saber e ter entendido o que vem acontecendo até o momento. Bom, vamos analisar então. Eu sei o que tem, vamos ver o que eu posso fazer de modificação no processo, né, para melhorar, né? Tem passos desnecessários? Tem operações que eu faço que não precisariam ser feitas, né? Qual a melhoria que eu posso fazer de qualidade do processo? Como eu posso aumentar a velocidade deste processo de produção? E como eu posso reduzir o número de erros, né? Vamos começar a atacar desde o começo, como os japoneses fazem, né, a razão do erro. Muitas das coisas que vamos fazer
outros podem já ter feito ou fazem. Tá? Então, é bom a gente se mirar nos concorrentes ou em outras empresas, né? Às vezes nem mesmo do mesmo ramo, né? Para ver o que eles bolaram de interessante. Né? Às vezes até para o problema que você tem, já tem uma solução que pode ser considerada para vocês. Né? Isso chama-se benchmark. Né? Agora, em prova, olhar a melhor prática do colega chama-se cola. Né? Então é bem diferente. Hein? Né? Não vem falar para o professor, não, eu fiz um benchmark na prova do meu amigo. Né? Brincadeira para vocês gravarem o negócio. Né? Agora, copiar prática ruim é bobagem. Vai procurar práticas de empresas ou de outras, né, de algum lugar, né, onde os caras são bons. Né? E aí você pode trazer alguma coisa interessante para a sua empresa. Bom, vocês viram que soluções internas, potenciais melhorias, né, são soluções propostas internamente. Mas você pode procurar fora, né, o benchmark para fazer um novo processo. A partir do momento que você bolou um novo processo, nós vamos implementar. E a implementação pode envolver treinamento dos funcionários que vão participar desse novo processo. Né? Muitas vezes você não pode já implementar em larga escala. É bom fazer testes pilotos. Né? Depois que os testes pilotos se comprovaram, aí você pode pensar em aplicar em uma escala um pouco maior e maior progressivamente, né? Obviamente, sempre monitorando o resultado alcançado. Essa fase de acompanhar o resultado, né? Para saber se você conseguiu o que estava esperando, né? Você está atendendo o que as necessidades que você viu lá no começo que precisavam ser corrigidas, né? Mesmo assim, o seu processo dá para melhorar? Tem erros que possam gerar novo processo de reengenharia ou alguma coisa assim? Né? Então, esse é o acompanhar dos resultados. Bom, nós estávamos enfrentando então no Ocidente uma concorrência muito forte dos produtos orientais, principalmente do Japão. Né? E isso fez com que as empresas se repensassem. E ao reestruturar processos, muitas vezes você pode deparar, né, e isso era comum, com áreas, tarefas que eram feitas desnecessárias. Né? Às vezes a quantidade de hierarquia, né, diretor, supervisor, diretor não sei o quê, né, diretor de áreas, supervisor de áreas, gerentes, né? E você uma estrutura hierárquica muito grande, né? Isso numa época onde a informática faz com que as informações cheguem mais rápido, passam a ser meio desnecessárias. Né? Então, o downsizing era uma forma de cortar custos down, né? Size, tamanho, down, diminuir tamanho. Né? Cortar custos para que a empresa fique, deixar ela mais flexível e mais ágil. Né? Então, você estava cortando, na verdade, pessoas, áreas que se constatam desnecessárias. Né? E, gente, eu vou falar uma coisa, quando um consultor entrava numa empresa, né, nesta época,
pessoal falava, chegou o cara do facão, né? Vão demitir. Né? Então, já criava um clima na organização horrível. Imagina depois de um processo de demissão, de uma redução drástica de número de funcionários, maior informatização reduziu mais ainda, níveis hierárquicos, né? Gente sendo mandada embora, né? Já foi horrível. Imagina quem ficou. Esses que ficaram, falaram assim, pô, agora que os ainda foram embora, né, sobrecarregaram a mim, eu vou ter que fazer mais coisas que eu fazia para ganhar a mesma coisa. Né? Ou então, hoje foram eles, amanhã pode ser eu. Né? Enfim, os que sobreviveram a essa avalanche, né, a empresa dependia deles. Né? E se eles não fossem leais, né, não estivessem motivados, a empresa não iria conseguir nenhum resultado. E é nisso que as empresas precisaram fazer, investir num post-downsize, principalmente quando foram cortes violentos em termos de quantidade de pessoas demitidas. E outra técnica que eu falei foi o benchmarking, que é, bom, o significado da palavra é usar um padrão ou um ponto de referência. Eu vou padronizar igual aquele, né? Ele é o meu ponto de referência. É um sistema contínuo de pesquisa, né? Que permite realizar comparações entre processos e práticas de empresas, olhar a outra empresa, tentar ver o que eles fazem, como que eles resolveram em determinado momento, como eles criaram ou refizeram tal processo de produção. Né? Então, para identificar, né, o melhor dos melhores e alcançar um nível de superioridade ou de vantagem competitiva. Né? Se a sua empresa não estava bem e tinha uma lá que era líder em mercado, né? Poxa, eu vou querer aprender com eles, né? Se conseguir, é claro. Né? Então, era isso, o benchmark é isso, né? Você aprender as melhores práticas. Aprender com os outros ou práticas piores não adianta, né? Então, as melhores práticas. Ao implantar programas de qualidade, ou acelerar processos de redução de custos, né? Você ver e se espelhar em concorrentes para melhorar as operações na sua empresa, inclusão ou mudança nas gerências, inclusão de novas operações ou novos procedimentos, revisão das estratégias existentes, ataques competitivos da concorrência, crises, são momentos que levam você a pensar em rever a sua organização. Né? Por quê? Para competir internacionalmente, se possível, né? Prosperar na economia global e até mesmo para sobreviver quando a coisa aperta. Né? Então, ou você se refaz, né, como eles pregavam, ou você vai ficar na mesmice dos produtos, né, e cada vez mais declinando o número de seus consumidores. Bom, nós somos pontuais nas entregas, os clientes têm confiança na data estabelecida conosco, nós somos ágeis no atendimento. Isso é a questão do ágil, né, na entrega de serviços é muito fundamental, mas a maior parte dos produtos que a gente encomenda a gente quer porque precisa, né? Então a gente também gosta de um atendimento rápido, né? Quando fala de flexibilidade dos produtos e serviços, né,
o mix de produtos que temos, de produtos ou serviços, né, é suficiente para atender os clientes que a gente tem, temos que ampliar ou diminuir, né? E o número, o tamanho do lote que nós estamos produzindo, né? Pelos japoneses, você só produz o que você vendeu, né? Agora, nos países ocidentais, você não tem aquele apertamento que tem no Japão. Então, fica... Houve assim, uma adaptação nesse quesito, né? Qualidade total. Poxa vida, nós precisamos começar a ter qualidade total. Não dá mais para fazer o que a gente fazia. De agora em diante, aqui, defeito zero. Regularidade e conformidade com as especificações, atender na íntegra as necessidades dos clientes, né? E prolongar garantia no pós-venda quando for necessário, né? Ou para ter uma maior confiabilidade dos clientes, né? Bom, a ideia é que os nossos produtos ou serviços excedam a qualidade dos concorrentes, né? E o menor preço, né, na redução de custo-benefício, né? Qual o benefício que as pessoas vão ter comprando este liquidificador, né? E aí você vai medir, pode ser por pesquisas de consumo, né, se esse produto ele é superior ou não aos concorrentes, né? Outro jeito é ver quem tem um market share maior. Isso é possível. Bom, preço oferecido menor na relação custo-benefício. Essa é uma das perseguições do benchmark, né? Vamos ver o que os concorrentes estão fazendo para a gente obter ganhos dessas maneiras que a gente está colocando. Embora nós estávamos falando aqui individualmente, né, o benchmark nos apareceu nesse momento por causa da reengenharia. E se nós estamos querendo reinventar, e às vezes nem precisa reinventar, pode procurar práticas no mercado que nos são importantes e necessárias para melhorar os processos que a gente vem fazendo. Então, eu preciso construir uma equipe para planejamento, né? Identificar a função, o processo-alvo, identificar e selecionar melhores práticas de empresas de sucesso, né? E determinar metodologia de coleta de dados, como que eu vou obter essas informações, né? Pode ser internas ou externas, né? Análise de dados para identificar lacunas de desempenho, ou então determinar a causa das diferenças, né? Fixar metas de desempenho para aperfeiçoar e superar melhores práticas, implementar planos para superar deficiências da empresa e melhorar resultados. Agora nós vamos falar dos tipos de benchmark, né? 4: interno, competitivo, genérico e funcional. Então, benchmark interno. Ora, a gente procura ver na nossa mesma organização se tem alguma prática interessante que a gente pode nos auxiliar para o processo que nós estamos querendo rever neste momento, né? Então eu vou buscar as melhores práticas em unidades diferentes de uma mesma organização, né? Isso normalmente em empresas multinacionais, né? Uma área do Brasil procura a subsidiária do Brasil procura uma subsidiária europeia uma prática para ver se resolve um problema que estamos tendo aqui no Brasil, né? E ao perceber que essa prática pode nos ser interessante, né, nós vamos adotá-la,
né? E ao fazer isso, nós estamos fazendo um benchmark interno. Tem vantagem? Claro. A unidade da Europa bora com a unidade do Brasil, porque sabe que o vice-versa é verdadeiro. Custos menores, né? Uma valorização dos funcionários internos, mas você pode incorrer em estar fazendo mesmices. Né? Você não está inovando, não está trazendo novidades para a sua empresa. Ele é competitivo porque busca as melhores práticas das organizações concorrentes, né? Vou focar nos que estão em vantagem competitiva, assim, pô, eu vou ver o que esses caras estão fazendo, porque eles estão ganhando da gente, né? Saber o que a concorrência está fazendo, né? Certo? Mas você vai ser sempre um imitador, né? Você não vai ter, nunca vai ser o primeiro, né? Fora que o concorrente para te dar algum dado não é fácil, né? Então você vai ter dificuldades, mas, né, deve ser uma fonte a ser pesquisada assim. Bom, um benchmark genérico são processos mais complexos que são encontrados em outras empresas, não necessariamente no mesmo ramo, né? Como que a empresa X faz processamento de pedido, né, até entrega ao cliente, né? Você pode ver empresas vitoriosas, obviamente, as práticas deles são interessantes. Isso é muito comum em cidades menores, né, onde sempre tem uma empresa campeã, né, e as pessoas querem saber o que eles estão fazendo, como que eles fazem isso, aquilo outro, né? Por quê? Porque eu quero aplicar na minha empresa, porque eu quero ser tão grande um dia quanto essa empresa é na nossa cidade. É... Então, é genérico por quê? Porque eu estou utilizando processos que podem ser aplicados em vários tipos de empresa. É o processo, mesmo processo, que pode ser em empresas que fazem, que trabalham com mercados distintos e bem diferentes, né? Então, processos de uso genérico, né? Não vão cair na perguntinha que eu posso fazer na prova, né? Vou até combinar aqui, né? Possivelmente eu vou fazer uma pergunta dessa, né? Ah, benchmark genérico é só para as empresas do setor farmacêutico. Ainda aquele que falar que é verdade, né? Entenderam, né? Processos, né, que podem ser usados em um processo específico, né? É, emissão de notas fiscais. Ah, a empresa tal está usando um processo que comprou de uma empresa assim, né? Vamos ver. Ah, olho lá, vejo como funciona, vejo se dá para aplicar na nossa empresa, se isso vem nos trazer vantagem, se é uma boa prática, né? Percebe? É um processo de emissão de nota fiscal que pode ser usado em várias outras empresas. Seria isso. Uma função específica, né? A embalagem pode envolver empresas específicas que se adaptem ao objetivo do estudo, né? E aí compartilham esses estudos. A embalagem, o faturamento também, a solda. É um procedimento que funciona, né? Funcional. É uma investigação de uma função específica, né? Você pensa, preciso entender essa função específica, não é o processo deles, né? Como que eles soldam, que dá certo e aqui não dá, né? Então vou lá ver numa empresa que solda e tento ver todas as coisas que eles têm que permite que eles façam isso direito, né? Poxa vida, nós compramos a mesma máquina de fazer embalagem que a empresa tal, lá
pelo jeito deve estar dando certo, aqui não, deixa eu ver lá o que houve, né? Ah, mas eles embalam sabonete, nós embalamos pasta de dente, sei lá, né? Uma coisa assim. Mas vamos ver o porquê, né? Não está dando certo aquilo, e lá está dando certo. Então vou ver uma função específica, não é o processo, um processo inteiro. Bom, a ética sempre foi interessante, né? A maior parte dos dados estão disponíveis ao público mesmo, né? E você consegue, né? Agora, contratar um funcionário do concorrente ou infiltrar um espião, mentir para obter informações, não são coisas legais, embora a gente sabe que isso ocorre no mundo afora, né? Mas não é o ideal. O ideal é você sempre trabalhar com ética, né? Até mesmo para a sua empresa ser respeitada pelos seus concorrentes e vice-versa. A nossa bibliografia hoje é um pouco maior, né? E a imagem que eu usei, espero que tenham gostado desta aula e até amanhã.